Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje tá mais do que especial porque eu tenho uma honra de apresentar para vocês 4 indicações literárias de livros escritos por mulheres. Nesse mês que nós discutimos feminismos, episteme feminista, é importante também entender que toda a realidade de desigualdade de gênero, ela infelizmente também impacta as mulheres no universo literário. Nós ainda somos menos reconhecidas, menos premiadas e, consequentemente, menos lidas também. Então é por isso que é tão importante essa mobilização que tem acontecido também nas redes sociais para que leiamos cada vez mais mulheres. Inclusive, em 2014, uma escritora inglesa chamada Joanna Walsh, ela teve a iniciativa de fazer uma campanha Read Woman, exatamente para que nós pudéssemos ler mais mulheres. E aqui no Brasil, essa campanha foi retomada pela Juliana Gomes, que se juntou com 2 amigas, Juliana e Michele, e fizeram o clube de leitura Leia Mulheres. Essa iniciativa se proliferou pelo Brasil inteiro, inclusive aqui em Vitória da Conquista, que é a minha cidade, temos núcleo de Leia Mulheres, que é mediado pela Raigil Rosas, uma grande amiga do meu coração. Beijo, Rai! Então a iniciativa do Leia Mulheres, que hoje ainda bem que está propagada por todo o país, é extremamente relevante dada toda essa realidade de ausência de reconhecimento e desigualdade para as mulheres escritoras. É importante dizer também que o Leia Mulheres aqui em Vitória da Conquista teve as suas reuniões suspensas temporariamente por conta da pandemia, mas eu tenho fé que em breve voltaremos com todo o gás para lermos cada vez mais mulheres. Inclusive, nesse clube de leitura, eu tive contato com biografias que eu jamais imaginei que existissem. Entrei em contato com obras, tanto obras conhecidas como obras de Virginia Woolf, como obras de autoras conquistenses, como Eleusa Câmara, como Ana Isabel, que inclusive foi minha professora na universidade, chegou a ser professora homenageada, uma romancista de primeira. Então, o Leia Mulheres é uma oportunidade, não só para as escritoras, mas principalmente para quem lê, para nós que somos leitores. Então, nesse vídeo, nós vamos passear por essas indicações que consistem em Herdeiras do Mar, O Olho Mais Azul, que inclusive foi curadoria de Djamila Ribeiro, que é considerada hoje um dos maiores expoentes do feminismo no Brasil. Nós vamos conhecer um pouco mais de A Câmara Sangrenta e também um romance mais do que especial, que é Escola de Contos Eróticos para Viúvas. Espero que gostem. Simbora! Herdeiras do Mar, da autora Marilyn Brett, é uma história assim que impactante, emocionante. Eu chorei praticamente o livro inteiro. E aqui nós temos a história de 2 irmãs, Amy e Hannah, tá bom? E o pano de fundo dessa história é um contexto histórico muito avassalador. É um período, nós estamos em meados da Segunda Guerra Mundial e é um período em que o Japão coloniza regiões da Coreia do Sul. Então, nesse período, o que acontecia? Soldados japoneses sequestravam meninas das comunidades e levavam para que elas fizessem parte dos bordéis, para que elas fossem as chamadas mulheres de consolo. Isso, ao longo da história, esses fatos foram muito negligenciados e, na verdade, nós estamos diante de um fato que é considerado hoje um dos crimes de guerra mais graves existentes ao longo da história. Então, é uma história comovente, é uma história extremamente emocionante. Aqui nós vimos, né, esse cenário histórico sendo representado pela relação entre Amy e Hannah. Então, o romance todo ele se dá entre relatos de Amy e de Hannah. Os relatos de Amy, eles normalmente vão ser relatados ali no início dos anos 2000, enquanto os relatos de Hannah remetem à década de 40, quando ela de fato foi sequestrada. Então, assim, são relatos maravilhosos,
emocionantes, impactantes, de todo esse histórico de violência, mas tudo com muita sensibilidade, com muita emoção. Herdeiras do Mar é também um relato de mulheres, representa também um relato de mulheres que fazem parte da comunidade das Hanyo, que é uma estrutura semi-matriarcal. Então aqui nós temos a história de duas irmãs, tá bom? Que moram na ilha de Jeju, na região da Coreia do Sul. Uma delas é sequestrada, é transformada em mulher de consolo, ali em meados da Segunda Guerra Mundial, e nós temos uma história repleta de emoção, de reviravoltas. Eu gostei muito da forma que a autora conduziu o final do livro também. Excelente leitura. A próxima leitura é de uma autora reconhecida aí como uma autora que lutou muito pela voz feminina na literatura. Eu tô falando de A Câmara Sangrenta, de Angela Carter, tá bom? Esse livro belíssimo. E aqui o que nós temos é o seguinte, vários contos, incluindo o conto do Barba Azul, vários contos de fadas, vários contos que são famosos e reconhecidos mundialmente, transformam-se em ideias, em pontos de partida, e aqui nessas histórias mulheres protagonizam, assumem papéis que tradicionalmente não são destinados às personagens femininas. Ela é reconhecida também, a autora é reconhecida como uma verdadeira feminista. Esse livro foi originalmente publicado no fim da década de 70, então é considerado uma das principais obras da Angela Carter. E, gente, para mim, o título desse livro faz jus ao que o livro realmente é. É um livro de contos e faz jus ao melhor conto, na minha opinião, que é de fato A Câmara Sangrenta, em que nós temos aqui a versão de Angela Carter para o conto do Barba Azul. Maravilhoso, impactante, emocionante e de fato para mim é o melhor conto dessa obra. Gente, e aí nós vamos para uma obra de Toni Morrison. Para vocês que de repente não ouviram falar da Toni Morrison, é a primeira autora negra a receber o Nobel de Literatura em 1993 com o romance Amada, mas o romance que fez parte das minhas leituras foi O Olho Mais Azul, que conta a história de Pecola. E essa história é extremamente impactante, muito emocionante, também muito difícil de ser lida pela história que é contada aqui, e já começa com Pecola grávida do próprio pai. O interessante é que essa narrativa sobre a história de Pecola nos é apresentada sobre vários ângulos. Aqui o pai de Pecola, as pessoas que fazem parte da vida de Pecola não são narradas, não são apresentadas de uma maneira maniqueísta, como algozes ou como vítimas. Nós temos todo um cenário, todo um enredo que nos conduz a, digamos assim, humanizar esses personagens, a humanizar essas narrativas e perceber também ao mesmo tempo quanto o racismo ele pode ser impactante não só de uma maneira estrutural, mas sobretudo de uma maneira muito íntima e que afeta diretamente a existência de muitas Pecolas no mundo. Então assim, é um livro que é impactante, a gente inevitavelmente se identifica com muitos personagens. O que nós temos aqui é um deleite mesmo, um deleite literário. O livro Escola de Contos Eróticos para Viúvas, da autora Balir Kaur Jaiswal. E aqui nós temos a história de Nikki, que é uma filha de imigrantes indianos que moram em Londres. Ela também vive em Londres. E aqui nós temos a história de uma mulher, a história de um contexto que envolve um contexto cultural também indiano, dos costumes, especialmente da comunidade, da cultura Punjabi. E o que nós temos aqui, gente, é um cenário que remete a uma vertente da cultura indiana. Mas o que nós temos também é uma história que demonstra o quanto a literatura pode ser libertadora. Então é um livro maravilhoso, é uma história cheia, repleta de reviravoltas.
tem como fio condutor a história de Nick, que é uma jovem menina de 22 anos que abandona a faculdade de Direito por não se identificar, acaba com isso magoando muitos pais que projetam muitas expectativas nela. Ela vai trabalhar num pub e de repente encontra a oportunidade de ser uma professora num curso de escrita criativa. E é a partir daí que nós temos um enredo maravilhoso, impactante, brilhante. É uma leitura maravilhosa de se fazer. Tá bom? E para finalizar, eu convido vocês a fazerem parte do meu canal, a se inscreverem, deixarem o seu like e o seu comentário. Espero que gostem. Se tiver algum desses livros que vocês queiram, especialmente uma resenha, será uma honra trazer aqui. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.